Oi gente, hoje eu vim falar um pouco das leituras que eu fiz no mês passado, mês de outubro, e agora finalmente, conforme eu prometido. Eu havia prometido a vocês que todo o primeiro vídeo do mês ia ser um resumo das leituras e das séries, etc, que eu vi no mês anterior, mas não tinha conseguido fazer isso até agora, e acho que agora vai. Então a gente conversa sobre alguns livros, alguns mangás e séries que eu vi no decorrer de outubro, e vamos começar com a minha primeira leitura do mês de outubro, que foi Os Anos, da Annie Ernaux. A Annie Ernaux é uma autora francesa e ela é um dos atuais expoentes da literatura francesa. É uma escritora bastante conceituada por lá, e essa aqui é a autobiografia dela, e eu falei sobre isso no Instagram, que eu tô gostando muito de ler não ficção, principalmente autobiografias, e eu gostei muito dessa aqui, porque eu acho que é uma coisa muito diferente de tudo que eu já li, porque apesar de ser uma autobiografia, ela faz um relato muito impessoal aqui. A Annie Ernaux nasce em 1940, nasce numa cidade pequenininha no interior da França, ou seja, ela nasce durante a guerra, mas ela é muito pequena para se lembrar da guerra. Só que a geração que está ali com ela, da família dela, tem memórias muito fortes da guerra, então é muito comum que, por exemplo, nos jantares, as pessoas comentem sobre a guerra, essa memória da guerra é muito presente na vida dela. E aí acaba que essas memórias dos familiares acabam tendo muito impacto na vida dela também, e aqui, para reviver um pouco dessas memórias, ela vai se utilizar de algumas manchetes de jornais, de algumas fotografias, de entradas de diários dela. E o legal é que, ao mesmo tempo que ela fala da vida dela, afinal de contas é uma autobiografia, a vida dela faz parte de um contexto maior, e ela tá sempre intercalando meio que o micro, que seria a vida dela, com o macro, que é o que tá acontecendo na França e no mundo ao redor dela. Então a gente vê o contexto de Guerra Fria, a gente vê a ascensão da sociedade de consumo em massa, por exemplo, a ascensão dos eletrodomésticos, geladeira, fogão, e mostra como que esses adventos vão impactando as relações pessoais ao longo do tempo. No início eu confesso que eu estranhei um pouco essa impessoalidade, mas depois eu passei a adorar, achei essa autobiografia muito original, e não vou me estender muito comentando sobre ela por aqui, porque em breve vai ter um vídeo específico só para ela aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui embaixo quando esse vídeo for ao ar. Eu ia falar uma data que esse vídeo já está disponível, mas melhor não, porque nunca se sabe, mas em novembro ainda esse vídeo sai aqui no canal. E depois de Os Anos, eu li os contos presentes nessa edição aqui da Editora 34, chamada O Marcador de Página e Outros Contos, de autoria do Sigismund Krzyżanowski, eu espero que seja assim que fala, provavelmente não é, enfim, desse autor aqui, cujo nome é meio impronunciável. E mês passado, no vídeo que eu fiz aqui para leituras do mês, eu até comentei que, inclusive estou devendo o vídeo dele, que eu li o Memórias de um Caçador, do Turgenev, e aí eu fiquei com muita saudade de ler contos russos. Matei um pouco da saudade com o Turgenev, mas eu ainda queria mais, e aí resolvi pegar esse volume de contos aqui, e gente, eu amei. E foi especialmente legal ler esse livro e gostar tanto dele, porque foi um livro que eu comprei meio às cegas. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar dele, foi um dia que eu tava fuçando o site da Editora 34, e aí o título, o marcador de página, me chamou a atenção, eu fui ler a proposta, achei super original, comprei e amei. Aqui a gente tem um conjunto de 6 contos, e o autor vai se utilizar de umas narrativas bastante absurdas para fazer uma crítica à modernidade. Me lembrou um pouco o estilo do Kafka, um pouco do Borges também. Acho que quem gosta desses dois autores certamente vai gostar desse autor aqui. Bastante gente no Instagram me perguntou se eu vou fazer vídeo para esses contos, e sim, teremos vídeo para esses contos aqui. Não sei se sai esse mês ainda, porque tem alguns na frente, na fila ainda, mas certamente em algum momento a gente fala desse livrinho sensacional aqui. Mas já aviso que, conforme eu até já falei aqui no vídeo, eu gostei muito, e pra mim é de longe um dos livros de contos mais originais que eu já li, gostei muito mesmo. E ontem eu terminei esse livro aqui, A Estrada, do Vassili Grossman, e gente, é até um pouco difícil falar desse livro, porque foi um livro difícil de ler no geral. O Vassili Grossman foi um autor e um jornalista que escreveu muitos dos relatos mais importantes sobre a participação soviética na Segunda Guerra Mundial e também no Holocausto. E aqui a gente tem textos dele, tanto reportagem como bastante contos, escritos nas décadas de 30, 40 e 50. E os textos reunidos neste livro aqui são muito difíceis de ler, principalmente os relatos que são de não ficção, porque, como eu disse, tem alguns contos aqui, mas os relatos de não ficção são realmente difíceis de ler. Não no sentido de vocabulário nem nada, porque é muito tranquilo de ler esses textos, mas mais no sentido do que
eles narram, porque a mãe do Vassili Grossman foi morta pelos nazistas, então assim, ele já tem uma relação bem conturbada com tudo aquilo que está acontecendo. Tem um relato aqui específico chamado O Inferno de Treblinka, que, gente, eu já li muita coisa sobre Segunda Guerra, muita coisa sobre nazismo, mas igual esse texto que ele escreve, eu não sei nem como é que vai ser para fazer a resenha desse livro, para ser bem sincera, porque foi um texto que mexeu muito comigo e, nossa, eu o li à noite, eu tava indo dormir e aí li o texto inteirinho antes e eu não consegui dormir direito, gente. Eu literalmente tive pesadelos. Eu acordei várias vezes pensando nos trechos que eu tinha lido, então, assim, é daquele livro que eu recomendo que todo mundo leia, porque eu sou muito a favor que a gente saiba da dimensão dessas coisas que aconteceram, mas escolha um bom momento para ler esse livro aqui. E essa edição é maravilhosa. Para cada sessão tem uma introdução que fala muito do contexto, a época, fala um pouco da vida do Vassili Grossman. Nossa, muito, muito boa mesmo. Amei essa edição. No vídeo eu falo com mais detalhes, mas se você se interessou, eu olhei na Amazon agorinha e ele está em promoção, tá? Por R$37. Não é um livro barato, mesmo na promoção, não é um valor muito convidativo, mas eu acompanhava o preço desse livro há um bom tempo na Amazon e, se eu não me engano, R$37 foi o mais barato que ele já chegou. Inclusive, eu comprei por R$37. Então, se você se interessou, tem o link aqui embaixo. Espero que esteja na promoção ainda quando você clique. E apesar de não ser muito barato, gente, vale muito a pena a compra mesmo. E a última leitura do mês foi esse Calhamacito, da Alemanha, da Madame de Staël. E eu já estava lendo esse livro desde setembro. Eu comecei em setembro e terminei agora tipo ontem. Foram 2 meses certinho lendo esse livro. E eu amei isso aqui. A Madame de Staël era uma francesa e foi uma das intelectuais mais importantes do século XVIII. Ela se interessava muito por política, por cultura, e em determinado momento da vida dela, ela se vê apaixonada pela Alemanha e resolve empreender uma grande viagem ao redor da Alemanha para poder retratar um pouco da Alemanha nos seus aspectos culturais, religiosos, filosóficos, morais. É incrível, de verdade. Eu acho que é uma das melhores coisas de não ficção que eu li. Gostei muito mesmo do trabalho que ela fez aqui. E eu estudo alemão há muito tempo, então acho que é natural que eu tenha tanto interesse em saber mais sobre a Alemanha. E mesmo já tendo pesquisado bastante sobre alguns aspectos assim da cultura alemã que me interessam, ou de alguns aspectos do estereótipo alemão que a gente tem, de como que isso se construiu, como certos traços que são tidos como da personalidade alemã, digamos, foram construídos. Aqui ela me deu uma visão diferente sobre muita coisa, me fez pensar sobre muita coisa mesmo. E eu adoro um livro que me coloca para pensar bastante, que me coloca para quebrar a cabeça mesmo. E apesar de eu estar falando que me colocou para quebrar a cabeça e tal, não é uma leitura difícil, tá? Em algumas partes ele se torna um pouco mais densa, principalmente nas 2 partes finais, mas no geral é uma leitura muito fácil. Se você se interessa pela cultura alemã ou por algum aspecto da Alemanha que eu mencionei aqui, pelo amor de Deus, leia este livro. E esse eu garanto que ainda neste mês terá vídeo no canal. Bom, esses foram os livros e agora vamos para os mangás que eu li esse mês. O primeiro mangá que eu li foi Recado a Adolf, do Osamu Tezuka, que tá saindo pela editora Pipoca Nankin, e já fazia tempo que eu queria ler esse mangá. Ele já havia sido publicado no Brasil pela editora Conrad, só que não está mais disponível aí no mercado, faz certo tempo que foi publicado. A gente até encontra os volumes em estante virtual, Mercado Livre, mas estavam caríssimos. E aí eu ouvi boatos de que a Pipoca Nankin ia publicar, então resolvi esperar e finalmente tenho isso aqui em minhas mãos. Aqui a gente vai acompanhar a história de 3 Adolfs distintos, sendo um deles o Adolf Hitler, e os outros 2 são 2 crianças, as 2 vivendo no Japão, sendo uma delas um japonês, filho de imigrantes judeus que estão vivendo ali no Japão, e o outro uma criança, filha de um diplomata alemão que está trabalhando no Japão a serviço do partido nazista. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com mangá porque acha meio bobo, infantil, e eu já fui uma dessas pessoas, inclusive, acho que eu já comentei até sobre isso por aqui, mas felizmente me livrei desse preconceito, e eu acho que esse mangá aqui é uma boa pedida para você que tem certo receio com o mangá, porque ele tem essa temática um pouco mais adulta. Inclusive, falando sobre isso, sobre mangás legais para quem quer começar a ler mangá, mas não sabe por onde, em breve, ainda esse mês também, vai sair o meu vídeo aqui com os meus mangás e quadrinhos preferidos.
E além de servir para mostrar os meus favoritos, que é algo que vocês me pedem bastante, também vai servir como um guia para quem quer saber por onde começar a ler mangás, porque os meus mangás favoritos, coincidentemente, são justamente os que eu recomendo para quem quer começar a ler mangá, porque eu gosto de mangás com uma temática um pouco mais adulta. Por aqui a gente só vai ter vídeo dele quando sair o segundo volume, são 2 volumes, esse aqui é só o primeiro, então eu só vou fazer vídeo quando tiver a obra completa aqui, mas eu falei no meu Instagram sobre o que eu achei desse volume aqui no geral. Eu vou deixar em destaque, que aí se você se interessou, vou colocar lá com o título Adolf, e aí vocês veem, eu falo o que eu gostei, falo das minhas críticas também, enfim, se você se interessar, vou lá deixar em destaques, e quando esse vídeo for lá, provavelmente os destaques já estará criado. E por último, eu li essa coisa sensacional. Eu devo falar isso em todos os vídeos que eu falo desse mangá, mas é porque, gente, não tem como falar outra coisa. Monster, esse é o volume 4, cheguei então na metade, são 8 volumes, já tô com o 5º aqui, graças a Deus. Você tem que ler isso aqui já tendo o volume seguinte em casa, porque ler e não ter o volume seguinte em casa, olha gente, é puxado. Já aconteceu comigo e eu não recomendo, porque esse é o tipo de coisa que você acaba e fica, meu Deus, cadê o próximo? Preciso. Pra quem não conhece, Monster é um dos mangás mais consagrados e vai ter como foco a história de um médico que é japonês, mas está vivendo no Japão. E no início da história ele tá no hospital mais importante da cidade dele, tá numa carreira bem em ascensão, ele é um profissional muito renomado, mas no hospital que ele tá, por ser muito importante e aí atender muitas pessoas importantes, acabam acontecendo algumas corrupções do tipo, tem uma pessoa comum que precisa de um atendimento urgente, mas aí chega algum político importante ou algum empresário importante depois, e aí esse empresário tem que ser favorecido em detrimento da pessoa desconhecida que já havia chegado antes e está sendo atendida também em caráter de urgência, e isso acontece com certa frequência, então o Dr. Tenma acaba se incomodando um pouco com isso, e tem uma certa vez que acontece exatamente isso, tem um menininho precisando muito de ajuda, e aí o Dr. Tenma começa a cuidar desse menino, mas no meio de tudo aparece um político muito importante precisando de atendimento e o Dr. Tenma se nega a atender esse político. Ele fala que já está atendendo esse menininho, vai terminar aquilo. O menininho corre perigo de vida, o Dr. Tenma salva a vida dele, mas o Dr. Tenma certamente não poderia imaginar o que essa ação dele ia ter como consequência. Acho que vai entrar fácil pro meu top 3 mangás quando eu terminar de ler. E bom, de livros e quadrinhos foi isso no mês passado. Agora eu queria falar um pouquinho das séries que eu vi. Esse mês eu vi a 2ª temporada de Carmen Sandiego. Não é muito conhecido pelo que eu vejo, acho que eu não vi ninguém falar de Carmen Sandiego. E assim, não é nada, oh meu Deus, maravilhoso, vocês precisam assistir. Mas é muito divertido. Tem na Netflix e conta a história da Carmen Sandiego, que é uma aluna de tipo uma academia de vilões. Eles são treinados para conseguir roubar, por exemplo, peças de arte importantes, roubar muito dinheiro. E a Carmen é uma das melhores alunas dessa academia, só que conforme ela vai crescendo, ela vai se incomodando com o que a academia faz e resolve sair. Só que aí o que ela tenta fazer é roubar as coisas que a academia pretende roubar antes de eles roubarem. Deu pra entender? Ela rouba e aí entrega pro dono real daquilo, ou então ela impede o roubo de alguma forma. Só que ela é vista pelos órgãos internacionais como ladra, então tem toda essa dinâmica de ela tentar driblar as autoridades, porque na verdade ela tá ajudando as autoridades, mesmo que essas autoridades não percebam, e ao mesmo tempo frustrar essa academia da qual ela fazia parte. E os episódios são bem curtinhos, tem tipo 20 minutos, era os episódios que eu e meu namorado víamos durante o almoço, porque é mais rapidinho, e é divertido, porque os episódios sempre se passam em alguma cidade diferente, e aí no início mostram algumas curiosidades do país ou da cidade em questão, enfim, muito divertido. Se você estiver procurando por algo levinho, mais tranquilo, fica a dica de Carmen Sandiego, é bem legal. E aí agora indo para uma coisa mais dark, Peaky Blinders, ou Peaky Blinder, como eles falam, gente, eu amo o sotaque dos atores, principalmente do protagonista, o Thomas Shelby. Eu e meu namorado ficamos imitando o sotaque deles aqui em casa. Mas então, Peaky Blinders é uma série da BBC que está disponibilizada na Netflix, e essa série tem como foco o Thomas Shelby, que é um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, e aí faz um tempo já que ele retornou da guerra, mas a gente vê como a guerra deixou muitas sequelas no Tommy, e ao retornar
Ty, ele assume o controle de uma organização criminosa da família dele, chamada Peaky Blinders, que está envolvida em várias atividades ilícitas, então corrupção policial, apostas ilegais, roubos. O panorama geral é esse, mas, gente, a série é muito boa. Tem um outro defeito na primeira temporada, a gente tá na segunda agora, mas, no geral, tá caminhando pra se tornar uma das minhas séries preferidas, porque o roteiro é muito bom, as atuações são excelentes, o elenco tá muito bom mesmo, a fotografia é lindíssima, a ambientação maravilhosa, a trilha sonora também excelente. Nossa, eu e minha namorada, a gente tá devorando essa série. Acho que a gente não vai ficar nem alternando com episódios de outra série, a gente tá 100% focado nessa, e aí vamos tentar terminar. E a cada mês eu vou atualizando aqui como é que tá o andar das temporadas, mas pelo que eu pesquisei e pelo que me falaram, agora, se eu não me engano, tá na sexta e o nível permanece excelente. Então, assim, estou ansiosa pelo que está por vir. E de séries também, só pra finalizar, eu também terminei a segunda temporada de The Boys e gostei bastante. Gostei, inclusive, mais do que a primeira, porque enquanto a primeira, eu acho que eles precisavam se provar um pouco, né? Então tinha muito essa questão, que é essa sátira da cultura de heróis. Então o foco da primeira temporada foi principalmente essa sátira, e agora eu acho que eles já se provaram, e aí também tem um orçamento melhor agora, muito provavelmente, e aí a série foi para um outro nível, começou a desenvolver melhor a trama dos personagens, apesar de que eu acho que tem uns que ainda ficaram meio jogados, mas introduziram alguns novos personagens que para mim só vieram a agregar a trama da Stormfront. Eu achei excelente, e eu acho muito legal como eles conseguem satirizar, de certa forma, várias coisas, mas ao mesmo tempo trazendo críticas e retratando questões muito importantes atualmente, como o racismo, a xenofobia. A sátira não foi tirada de vez da série, ainda bem, porque é um dos meus aspectos preferidos, mas agora ela fica mais de apoio à história e não é um foco como era na primeira temporada, sabe? No vídeo de resumo do mês passado, eu vou deixar aqui linkado nos cards, eu falo um pouco da série, como é que funciona a dinâmica no geral, então se você ficou interessado, é só ver lá no vídeo do mês passado. E acho que esse mês foi isso, não consegui ver filme nenhum, foi um mês meio atribulado no trabalho, então não consegui ver os filmes que eu pretendia, infelizmente, porque a minha lista tá gigantesca, quero ver muita coisa. Vamos ver, espero que esse mês seja um pouco mais calmo. E aí, se vocês viram alguma coisa legal, leram alguma coisa legal, comentem os destaques do mês passado de vocês aqui embaixo também, porque eu adoro saber. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Até o próximo vídeo, tchau!